Boa tarde, turma. Estou fazendo uma nova aula aqui sobre a disciplina de dispositivos móveis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas aí do desenvolvimento para dispositivos mobile, né? Então, a turma de vocês tiveram programação orientada a objetos 1, estão tendo programação orientada a objetos 2 comigo. E muitos conceitos que a gente vê na programação orientada a objetos, ela também entra nessas questões aí de programação para dispositivos mobile. Então, um dos pontos principais aí é quando a gente trabalha, né, com a parte de interface. Então, quando a gente fala de interface em aplicativos mobile, ela engloba toda a parte de layout, campo, definição de como utilizar melhor a tela do celular. Lembrando sempre que quando a gente fala de dispositivos mobile, a gente sempre tem que ter a preocupação de desenvolver essa aplicação de forma que ela seja adaptável, né? Então, quando a gente fala de layout responsivo, ele também vale para essas questões do aplicativo. Por quê? Por que a gente precisa pensar nisso? Porque quando a gente fala de dispositivos mobile, a gente está falando de diversas possibilidades de aparelhos, de dispositivos, né? Então você pode ter dispositivos com 4 polegadas de tela e você pode ter dispositivos como os tablets aí, que tem tablet com 10 polegadas, né? Como é o caso aí de alguns tablets. Então, sempre que a gente faz a criação de um app, a gente tem sempre que pensar nessa questão é que a gente tem que criar ele de forma que ele seja adaptável, né, as diferentes telas, aos diferentes aplicativos, né, aos diferentes dispositivos, né. Então, quando a gente for criar essa estrutura, a gente sempre tem que pensar nisso. E quando a gente fala, né, quando a gente tem na programação orientada a objetos, que a gente tem bastante aquela questão de você dividir o seu sistema, né, em 3 camadas. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala de 3 camadas, a gente dividir a nossa aplicação entre interface. Então, a gente vai ter uma camada do nosso sistema voltada para a interface, ou seja, para toda essa parte de layout, interação com o usuário. Uma segunda parte que são as regras de negócio. E uma terceira parte que a gente normalmente chama ela de DAO, que é a parte aqui que tem todo o processo de interação com o banco de dados. Então aí a gente depois vai falar também um pouquinho sobre quais os bancos de dados que são apropriados para realização de mobile, né? E aí, gente, além de tudo isso, né, a gente está falando muito de aplicação mobile, de desenvolver isso através do Android Studio. A gente também precisa colocar como uma possibilidade para desenvolvimento de dispositivos mobile algumas aplicações feitas direto para a web, tá? Porque existem alguns aplicativos que eles fazem. É como se eles criassem você faz um desenvolvimento web normal e aí você encapsula essa aplicação e ele cria ela como aplicativo. Então ela abre como se fosse uma casca, mas por detrás você efetivamente está rodando uma aplicação mobile. Mas voltando, então a gente tem toda essa parte de interface. E o que acontece? Quando a gente trabalha com interface, a gente acaba trabalhando muito com aquelas questões que a gente conversou em programação orientada a objetos. E o que é isso? A gente trabalha com os elementos, né? Com cada um dos elementos que estão na tela e os eventos. Então, cada, cada botão, cada campo que você colocar na sua tela,
no aplicativo mobile, ele tem que ser tratado aqui por trás, pela codificação, como se ele fosse um evento. Então, quando a gente cria lá, principalmente os botões, a gente vai fazer o que? A gente tem que tratar principalmente o evento de clique desse botão. Então, o que eu indico para vocês? A gente tem uma série, né, de tratativas. Então, quando a gente cria lá, a gente tem os nossos campos. Então, a gente lá na aplicação mobile, a gente vai ter basicamente a mesma estrutura. Então, a gente tem um campo de texto, né, que é um campo para você fazer digitação. Você tem um campo text area, que é um campo onde você armazena mais, né, mais informações, que você permite ter mais de uma linha de texto. Você tem aquele radio button, que é normalmente usado para o masculino e feminino. Tem o combo box, que é uma lista, um checkbox. Então, todos os elementos existentes, né, em aplicações web, elas podem ser aplicadas também no dispositivo mobile. Então, o que a gente precisa sempre entender é que quando a gente fala de aplicativo, essa parte de interface, é, ela, ela passa a ter uma maior importância, né? Porque quando a gente cria essas interfaces, a gente precisa pensar muito em como construir a minha interface, como construir as relações entre as minhas telas, para que seja fácil e intuitivo para o usuário. Lembrando que no celular a interação ela é basicamente via touchscreen, então a gente precisa pensar nisso, porque quando a gente cria um sistema web, ele é diferente, né? Você tem um teclado, você tem o mouse para você gerar determinadas ações. E no caso do aplicativo, você tem que pensar nisso. Então é tudo touchscreen. Você tem que, ao clicar, ele tem que habilitar o, o teclado para que o usuário consiga utilizar. Então tudo isso tem que ser pensado na hora da construção para que ele seja intuitivo. Porque se o usuário tiver qualquer tipo de dificuldade para fazer o uso da nossa aplicação, a tendência é que ele deixe de usar esse aplicativo. Então, se vocês podem perceber que hoje, principalmente os aplicativos de banco, eles acabam sendo bem sucintos, assim, praticamente você faz as operações com 2, 3 cliques. Então, você clica para fazer uma transferência, ele já abre os campos para você colocar conta, agência, CPF do usuário. Aí no próximo clique ele já vai pedir a sua senha e aí efetivamente já ativa, né? Então, assim, uma outra coisa que a gente precisa sempre pensar é que, por exemplo, quando a gente está falando principalmente em aplicativos mobile, é disponibilizar, ao invés de você fazer relatórios, você tem que disponibilizar isso em arquivo, né? Você tem que disponibilizar isso através de uma geração de um PDF. Você tem que estar sempre, quando a gente fala em aplicação mobile, a gente sempre tem que pensar que ele tem que permitir o que? Compartilhamentos, né? Então, ou seja, você tem que permitir que ele compartilhe informação com WhatsApp, com aplicativos de e-mail. Para quê? Para que se você tiver qualquer interação, por exemplo, de relatório, você consiga enviar ou via WhatsApp ou via e-mail. Então, todas essas opções, elas têm que ser pensadas quando a gente está criando a interface do nosso sistema, ok? Então, a ideia é que agora nas próximas aulas a gente fale, a gente aplique, né, essas criações de interface via Android Studio e posteriormente a gente comece a falar também dessa parte de conexão e interação com o banco de dados para que a gente consiga efetivamente construir um aplicativo. Assim como a gente fez em programação orientada a objetos, a ideia é a gente tentar construir um CRUD, né? Ou seja, uma inclusão, uma leitura, uma atualização e um delete de um registro através de uma aplicação mobile. Então, vamos buscar essas interações e essas criações durante as atividades aí que a gente tiver durante o nosso curso. Então tá ok, gente. A gente volta a se falar em uma próxima aula.